Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade, mais uma vez. E hoje eu tenho que agradecer a uma pessoa muito especial, a Maria João Carvalho, jornalista, fotojornalista também, e aventurista, porque farta-se viver aventuras. Poetisa. Não é? Poetisa. É uma pessoa extremamente completa, e já vão perceber o que é, quem é a Maria João. A Maria João Cardoso já cá esteve uma vez, numa conversa de viajante, Carvalho, perdão. Maria João Carvalho, peço desculpa. Já cá esteve uma vez no Centro Cultural. Nessa altura avariou o switch e, portanto, não pudemos emitir a conversa e a conferência, a palestra da Maria João. Mas hoje esperamos poder compensá-la e compensar principalmente quem nos está a ver dessa falta que tivemos da outra vez. Maria João, muito obrigada por ter aceitado vir aqui mais uma vez e contar-nos as suas histórias, partilhar as suas opiniões e as suas vivências. Obrigada. Quero só lembrar que a partir de agora está previsto que a partir de amanhã, que a partir de quinta-feira, tudo encerre mais uma vez, mas estejam atentos sempre ao Centro Cultural Penedo da Saudade, porque nós vamos cumprir os nossos compromissos online, mas vamos cumprir. E, portanto, espero que se mantenham connosco, porque há coisas boas a acontecer e vão ser emitidas coisas boas. Muito obrigada, Maria João. Obrigada. O lugar é seu. Obrigada eu. E parece que posso tirar a máscara, não é? Sim, por favor. Com licença. Aqui um ganchinho. Pois a partir foi da última conversa de viajantes que partiu a ideia com a doutora Susana, que me falou no que estava a dar aos seus alunos, a ideia de também focar um pouco os refugiados, a deslocação de pessoas e eu ia partir por aí e só por aí. As tendas de deslocados de guerra em Lyon, debaixo da ponte, ou em tendas da ONU em várias ilhas gregas. E veio-me à imagem o desenho que fiz para cartaz daqui, que vou tentar mostrá-lo primeiro, porque eu não formatei muito bem isto, e para ver, foi de tal maneira violento que me ficou na memória e eu não pude fotografar. No cartaz, claro, só se vê as pessoas com as gamelas à espera de receber. Ora, o Programa Alimentar Mundial estava em Angola, no auge da guerra, depois da Guerra dos 6 Dias, depois das eleições, a guerra em que não eram acatados os resultados, e o povo, como sempre, morria à fome e passava sérias dificuldades. E a imagem que ficou foi no meio de uma floresta que agregava perto de várias aldeias, em que as pessoas vinham aos magotes para receber uma tigela de farinha e estavam os soldados a desviar os sacos que se vê aqui atrás, portanto, lá, desculpem, que se vê lá atrás do soldado que dispara, as pessoas a acotovelarem-se todas para chegarem e um tanque, aqui embaixo mesmo, soldados, a apontar às pessoas. Embaixo vê-se mesmo uma pessoa a esfaquear outra, a bater noutra até à morte sem problemas, e um tanque a apontar para a multidão que recebe a comida tão desejada. E nesse dia, portanto agora vamos passar então para o full. Nesse dia, um dos miúdos que estava atrás de uma mama, chamou-me, levou-me a um rio perto e ensinou-me a pescar com as mãos. Porque ele dizia, não, isto ali, vão-te bater, tens uma máquina fotográfica, é jornalista, vens para aqui. Vais aprender uma coisa, um bocadinho, é um medo, assim, 8 anitos, 7 anitos. Vais aprender a pescar com as mãos, porque é como eu faço aqui, com um pauzinho ou com a mão. As mamas vão para a farinha, mas batem-nos. Não conseguem, só levam farinha. Os outros rios, mais para os maiores,
Ele era um riachito. Os maiores estão guardados pelos soldados que estão a guardar os diamantes. Matam à vista cada pessoa que passar. E por isso eu fiz aquele cartaz para chamar a atenção que o fenómeno se repete em todo o lado. Depois fui à procura de fotografias de distribuição alimentar do PAM, são absolutamente propagandísticas. O PAM só distribui sorrisos e alimentos, sem problemas nenhuns, sentam-se em cadeirinhas com o povo. Eu não vi nada disso em guerra, não vi. Assim como, por exemplo, em Sarajevo, a ONU também não tinha autorização de levar nas suas viaturas blindadas, de levar civis, e passavam por zonas de atentado em que nós, desesperados, fazíamos torniquetes a 7, 8 e 15 pessoas. E depois fui chamada à sede das Nações Unidas para justificar porque é que eu disse no meu livro que os AV5 da ONU não paravam, em circunstância alguma, pelos civis a morrerem à frente deles. As coisas vão mudando, mas o que é certo é que aquilo que começou como uma aldeia global e a informação global fez com que as sociedades de informação se virassem, principalmente as televisões internacionais, se virassem mais para temas locais. E tanto o tratamento destes assuntos a nível local, não é do global, mas a soma de várias localidades, de uma forma que se penetrassem, em que houvesse conexão. Só que os interesses economicistas e financeiros levam sempre a que se esbatam, a que se acentuem as fronteiras e o desequilíbrio entre o que é global e local. Por exemplo, na televisão em que eu estava, na Euronews, vivia-se a informação local de uma maneira alegre e divertida, pois todas as línguas viviam por secção, as mesas tinham eu era analista de análise, aprofundava os temas do dia, fosse economia, fosse humanecologia, normalmente são 2 análises por dia, grandes, e é muito estar a trabalhar 15 numa mesa, em todas as línguas, persa, turco, ucraniano, tudo isso, inglês, francês, italiano, é que estamos todos a falar uns com os outros e a perguntar como é que se pronuncia isto e aquilo e aquilo outro. Isso acabou em 2015, quando foi comprada por um egípcio, que a primeira coisa que fez foi desmantelar e pôr as relações ricas de um lado e os enteados do outro, e então, separando as línguas, separam-se os meios, fizeram, por exemplo, uma delegação em África em que não convidaram nenhum português, aceitaram um patrocínio, ainda lá estava, ia trabalhar, aquilo já estava muito mal a desmantelar-se, já estávamos todos muito descontentes e fomos encontrar uma cláusula para sair que vinha do tempo da Segunda Guerra Mundial, que é para não haver represálias dos antigos inimigos, nas nações antigas que foram inimigas, quando se fizeram os impérios dos média, para não haver represálias, criaram a cláusula de cessão, que é um jornalista, quando acha que chega, só tem que dar um papel a dizer que cláusula de cessão, artigo tal, e sai no fim de 30 dias. Pode também haver a cláusula de consciência, mas essa tem de ir a tribunal. Esta não, sai com a imunização, e foi o que a maior parte de nós fizemos, quase 50% da relação. Nos momentos os veteranos, ou os mais novos que não tinham família e que o podiam fazer. Mas porquê? Ao trabalhar, ao começar a vender, correram primeiro com os ucranianos, porque a Rússia insistiu, e entretanto também comprou uma posição maior. A Turquia investiu também muito mais, mas os russos não querem lá os turcos. Portanto, e a coisa começa assim. Começaram a aceitar programas pagos que têm sido a chacota do Libération, por exemplo, com o Dubai e a Arábia Saudita. Pronto, mas é outra discussão. Mas o que eles fizeram foi, por exemplo, aceitaram um patrocínio de um programa da Sonangol,
grande publicidade, grande poder de dinheiro, quando a Isabel dos Santos ainda lá estava, e vir o produtor ter comigo e perguntar, não percebia porque é que os textos estavam em português. Não percebo português. Porque em Angola fala-se português? Porque em Moçambique fala-se português? Vocês vão criar uma linha com Angola que vocês não sabem que o país fala português? Vão abrir uma delegação chefiada por um francês, está bem que é noutra zona, deve ser num país francófono, mas de toda a maneira foi assim que começaram a separar, não convidar nenhum português, o fazer vontade aos russos e fechar a porta aos ucranianos e separar as redações por ingleses com ingleses, orçamentos diferentes. O que era local e global ficou cada vez mais desequilibrado. Portanto, tínhamos muitos programas portanto, eram todos as mesmas imagens para todos e as notícias as mesmas imagens para todos, adaptados, está bem, à cultura de cada um. Mas no texto, uma informação a mais que dávamos, uma especificidade. A partir dali, não. Cada jornal cada língua tem o seu próprio jornal. Portanto, aquilo passou a ser uma soma de localidades e é uma televisão internacional, mas deixou de ter as características que tinha do sonho que tivemos. Eu tive lá 16 anos e foi uma pena, e é uma pena muito grande. Estes eram para vos apresentar, são os meus cartões de visita, normalmente. Agora estão esgotados, só tenho o dos mísseis, já está a acabar, e era uma graça para me apresentar. A fotografia que está com filtro azul é do Pedro Caiado, um grande fotógrafo, e a da menina do vestido cor-de-rosa é numa zona do sul, onde havia onde estiveram os cubanos, e onde havia ainda os carros destruídos dos cubanos que lá deixaram. Ora, hoje venho-vos falar do trabalho estas fotografias são minhas, também para ilustrar a fome das crianças lá. A primeira é a capa do meu livro, da Guerra e Outros Poemas. O desespero das pessoas, portanto, a quem o PAM devia ajudar, me ajuda com uma farinha, lá estão elas o dia todo no pilão com os seus bebês ao colo. Mas eu hoje venho-vos falar também, principalmente, do trabalho de alguns camaradas que são membros da WORM. Há uma que não é, que é a Mona Chalabi, porque só conheci o trabalho dela agora há uns dias pela Al Jazeera. E depois entrei em contato com ela. Este nosso amigo, o Bernardino Hernández, foi considerado pelos membros da WORM, pelo júri, o melhor fotojornalista do mundo. Aliás, eu não sei se vocês veem aí atrás, foi premiado pela WORM, foi em 2016. Agora, este ano foi nos encontros, no ano transato, foi nos encontros de Baio, e o trabalho dele é fotografar as mortes pelos cartéis da droga com simbolismo e objetividade, simultaneamente. Afirma que os americanos ignoram completamente. Esta afirmação ele fez na entrevista que deu na altura em que foi premiado pela WORM. Uma televisão do México veio e ele deu a entrevista, eu estava ao lado dele e ouvi. E ele diz que os americanos ignoram completamente o trabalho dele, porque os assassinos não vão a resorts, não matam turistas, não matam americanos, e felizmente os europeus não pensam assim, e têm-lhe comprado bastante o seu trabalho e têm-no premiado. A nota roja aliás, ele também é conhecido por El Charar ou Grande Berna. Nota roja foi o título que ele deu à exposição que apresentou em Sarajevo, nessa altura, mas é também um estilo de jornalismo. Este jornalismo dos cartéis de droga, do sangue, da violência, que ele apresenta de uma maneira suave, não chocante, o menos chocante possível. Mas é considerado um estilo menor. Nós, felizmente, não consideramos um estilo menor, consideramos que ele é um repórter de guerra,
está no meio de uma guerra, tem sido ameaçado, já concretizaram as ameaças e ainda há pouco estava a falar com o Rui e estava a contar que eu hoje não sei se ele está vivo, se está morto, porque há 3 dias que tento falar com ele pelo Facebook e não consigo, e tem uma fita negra na fotografia, a fita do luto na fotografia dele. E como lhe fiz uma pergunta e disse que ia falar dele aqui nesta conferência, estou com o coração nas mãos porque tudo pode ter acontecido. Esta é uma das fotografias dele, com muito simbolismo, em que ele fotografa a morte, mas de uma maneira... Toda a gente compreende o que é. Depois, normalmente, ilustra para jornais e pronto. Depois, as manifestações em que participa, porque tem morto bastantes camaradas de trabalho no México e aos Estados Unidos, como sempre, só interessa a fronteira e os mexicanos e o muro e coisas, mas não interessa nada do que se passa na cidade de Acapulco. Então, nestas manifestações, a verdade é esta, não se mata a verdade matando os jornalistas, apesar de coisas. Esta fotografia foi o cartaz de promoção da Nota Roja, da exposição Nota Roja, em Sarajevo. Este não é um jornalista, este é um membro de um cartel que estava numa taberna e que foi executado à mesa, o mais naturalmente possível. Isto é um pai e os seus 2 filhos, também executados junto ao muro, e o que sobressai mais desta fotografia é a t-shirt do menino a dizer México, que, pronto, localiza o problema, mas no fundo localiza-o também, porque as execuções nós sabemos que estão a ser feitas até em campos de refugiados. As execuções estão a ser feitas alarmemente pelo pessoal do Putin na Rússia, contra os prisioneiros de consciência, contra rivais políticos. São feitas na China, desaparecem pessoas, portanto, está localizado no México, mas numa soma de localidades enormes há de estar também. E por falar nessa coisa da localização, eu lembro-me de ler um melhor exemplo da localização. Foi, por exemplo, mal feito, melhor, mas que ilustra, porque ilustra bem, mas que portaram-se, não estiveram bem. A McDonald's, nas sucursais da Índia, não vende hambúrgueres de vaca, assim como na China, esquecendo que eles são que têm imensos, têm uma maioria muçulmana que não come porco, por exemplo. A Whirlpool, marca de máquinas, por exemplo, também para a China, fez uma localização do seu produto, fazendo uma máquina especial com um escorredor especial para os saris das senhoras, para não desfazer aquelas sedas maravilhosas. Então tem uma espécie de máquina só para si, mas que é em tudo o resto igual à que é comercializada a nível mundial. E depois também o melhor exemplo da localização, a internet, com o www, a Google e a Yahoo, que em cada zona não é bem igual. Na China não é bem igual, e na Índia não é bem igual àquilo que nós temos na Europa, como todos sabemos. E depois trouxe uns apontamentos até também de um professor da Nova para especificar melhor essas coisas. As fotos do Berna, pois, são consideradas locais. O trabalho tem sido premiado nos melhores festivais de jornalismo de guerra, de violência, pobreza, porque há grupos de localidades com problemas idênticos, seja a guerra na Síria, com os milhares de refugiados na Europa, onde já constituem gangues nos campos de refugiados, ou debaixo das pontes em Lyon, uma coisa que me afligiu imenso, que eu fotografei, e tal como se estivesse num país em guerra, a polícia do plano Vigia Pirata veio ter comigo e apagou uma fotografia. Pura e simplesmente. As fotografias não são para ir para fora. Ou seja a guerra interminável no Afeganistão, entre clãs, seja o Estado Islâmico em Cabo Delgado, Moçambique ou na Nigéria. Em 2016, portanto, como já disse, foi considerado o melhor repórter.
E ser fotojornalista de guerra não é coisa menor. Congelar uma imagem que pode dizer mais do que 1000 palavras implica atuar com sangue frio. E na maior parte das vezes sob ameaça. Ele é mais conhecido no México e portanto, tem tido muitas ameaças, já foi ao hospital várias vezes e agora parece que está desaparecido. Pelo menos até ver. E à parte, o termo glocalização ou glocalidade aparece nos anos 80 como estratégia japonesa de mercado, inspirada na doshakuka. A palavra deriva do doshaku, que significa o que vive na sua própria terra, uma adaptação das novas técnicas agrícolas às condições locais. Isto depois a todo o nível, a informação, na economia, mas essencialmente em termos tecnológicos. Vamos passar ao Afeganistão. O Andrew Kilty teve para vir cá o ano passado. Ele foi para ele tem 30 e poucos anos, foi de visita ao Afeganistão e apaixonou-se completamente pelo país. E, portanto, é um fotojornalista, repórter freelance, vencedor dos prémios Polk e World Press Photo, mora em Cabul desde 2013. Dá um valor imenso à reconstrução do país, às escolas femininas, ao abandono a que estão votados antigos soldados que depois roubam, o abandono, portanto, não têm dinheiro para comer, roubam rivais, portanto, é uma guerra que no fundo nunca mais vai acabar. Agora interessa-se, como todos, pela pandemia. Na altura em que estava para vir ter connosco a Portugal, sofreu uma tentativa de rapto e e assistiu à morte do jornalista que o acompanhavam. É membro da ORM. A coisa deu-se, ele falou, estava a falar comigo ao telefone e estava a fugir. Estavam a fugir da casa em que estavam, porque eles têm que mudar muitas vezes depois, mas têm o material todo. E então estavam a fugir com o material porque tinha-lhes chegado a ameaça ao início da manhã. E eles estavam a fugir para aquilo que consideravam um posto seguro, mas foram apanhados pelo caminho e o guia, que também era jornalista, foi assassinado. E ele não conseguiram. Entretanto, o Andrew Kilty é muito incómodo. E aconteceu uma coisa agora em 2019 que provocou o espanto e o escândalo entre todos os jornalistas, que foi o diretor, o diretor, vou-me sentar, o Larbury, acusou de conduta inadequada, não especificando o que era essa conduta imprópria. Portanto, foi uma alegação parva, uma queixa num tribunal para poder afastá-lo do concurso e retirar o convite de participação, ele que já ganhou este prémio. Depois, acontece que, como não tinha nada específico, não havia... O Kilty não sabe de que é que foi acusado, não havia nada... não havia queixa específica nenhuma, e então o diretor retirou a queixa depois do concurso. E assim impediu que ele ganhasse mais um prémio, por exemplo. Mas isto porque parece que o trabalho no Afeganistão está a incomodar os interesses dos que continuam a vender armas, a vender serviços, a tentar outras coisas. Esta é parte do seu trabalho. A fotografia de cima é o estado de um hospital que nunca mais ficou, que não foi arranjado, que está assim desde a guerra, com o morto lá. E está a descer. A fotografia de baixo é uma fotografia lindíssima que ele fez de um jornalista antes de morrer. Morreu durante um ataque a jornalistas e dessa vez foi ele, e era um homem que amava profundamente o seu país. Isto foi só um bocadinho, peço desculpa, doutora. Foi só um bocadinho de chão hoje. Eu tenho que ter a certeza que não cai mais. Este é um hospital recente, onde as crianças continuam a ser vitimadas por minas pessoais que explodem, tiros esporádicos. Pronto, continua a haver uma grande carência de meios. Para aqui não chega o dinheiro. O dinheiro chega para as armas, o dinheiro chega para treinar algumas polícias, mas não chega mesmo para
As fotografias mais artísticas que ele faz, o horror da burca, que muitos ainda teimam em manter e a provar, e aqui o lado que ele gosta, que ele vai para o profundo, para o Afeganistão profundo, encontrar escolas ou só de raparigas, ou estas mistas para os meninos, que esta aqui tem uma menina no meio. E o Andrew é muito sensível a este tipo de construção. E esta é a Mona Chalabi, que eu conheci agora há poucos dias através de uma reportagem da Al Jazeera, que neste momento considera a melhor televisão a nível internacional. E aliás, começa o dia com o telejornal da Al Jazeera e depois tem alguns debates muito giros. Eu fiquei tão interessada que procurei-a, contactei-a para mostrar aqui o trabalho dela. E ela ainda é muito nova, ela fez um jornalismo, ela fez o caminho do jornalismo de uma forma muito, muito original, tanto que ela também vem de economia e fez cursos também de economia e de estatística para poder interpretar os dados. Ela é jornalista, é editora de dados do Guardian, mas trabalha com muitos outros. Ela começou por trabalhar em organizações não governamentais. É britânica, de origem iraquiana, e construiu carreira a destacar informações dos gráficos. Portanto, eu estou a falar neles porque todos eles fazem um trabalho extremamente diferente e de uma importância brutal, agora principalmente nesta pandemia global que nos atinge. Ela está a fazer um trabalho muito, muito específico, não só sobre isto, mas ela segue a temática da Black Lives Matter e das presidenciais, como é lógico, nos Estados Unidos. O trabalho de Mona Chalabi recria qualquer estatística, interpreta-a para a compreensão geral dos cidadãos, no fundo pinta a partir dos números e o seu trabalho é absolutamente glocal. Este é algum dos desenhos dela, são estatísticas. Eu estava no site dela e explica Nova Iorque, as famílias em Nova Iorque. Este que eu queria explicar, que vão ficar aqui, parei na porta talvez, mas afinal vê-se melhor do que eu pensava. Pronto, os sintomas do coronavírus. Ela tem muito humor a apresentar as coisas e esta é a maneira mais simples de toda a gente perceber. Há este gráfico em português no site dela, mas eu não consigo, basta ir por Mona Chalabi e vão ver o trabalho dela. Ela tem eu não sei se é blog, se é outra coisa, mas ponham Mona Chalabi que aparece logo o trabalho e tem muito, muito humor. E, portanto, é um gráfico completamente diferente dos outros gráficos todos. E tem aqui também um outro gráfico dela, que este também não sei muito bem. Quanto tempo o coronavírus sobrevive nas diferentes superfícies? No plástico, 9 dias, nos talheres, 5 dias, ou no material, no papel, 5 dias, nos óculos, 5 dias, na cerâmica, nas canecas e os pratos, 5 dias, e na cadeirinha, 4 dias. Diziam aqui há bocado, com certeza tinham que deixar a cadeira 4 dias aqui, impossível. Mas pronto, é isto. Ao mesmo tempo, leva só 30 segundos, diz ela, porque 20 segundos normalmente, mas pronto, para desinfetar as superfícies leva muito tempo, muito pouco tempo. Lavamos as mãos no instante, bem lavadinhas, não é? Isso, coisa que no Afeganistão, eu penso que aquilo me desapareceu, que perdi-me. No Afeganistão, o Andrew queixa-se de que... O Andrew queixa-se de eles estarem a desinfetar com gel falsificado, ele manda vir o gel de fora, e de estarem a... Falar nisso, como te fica a mão? Mas isso é tabaquito, não é? Estarem a simular
a simular um combate à epidemia que realmente não estão a fazer. Portanto, estão a contar com milhões de mortes entre os afegãos por causa disso, por começarem por falsificar o gel. Portanto, é impossível assim curar-se alguém. Outros gráficos interessantes da Mona, como vê, ela estuda os números todos, ela faz exposições só com os papelinhos das estatísticas e as pessoas ficam horas a olhar para algumas mais complicadas, com mais figuras, mas de toda a maneira é muito interessante pensar que, aliás, tenho que reduzir isto, que só em 2086, salvo erro, é que vamos ter 50% de políticos femininos. 50-50 entre masculinos e femininos. Portanto, tirando estes países como a Noruega e a Finlândia sei lá, são tão poucos que há muito poucas mulheres a governar. E então, aqui também, olha, está aqui um gráfico que explica isso. No Bangladesh é para uma mulher, na Índia e na Irlanda também tiveram mulheres, isso na Islândia, nas Filipinas, depois eu não tinha a certeza, Sri Lanka, Finlândia, Noruega e Reino Unido, viva a rainha, e nos Estados Unidos então não há esperança. É isso mesmo, obrigadíssimo. Nos Estados Unidos então não há esperança nem daqui a 25 anos, segundo ela. E isto, portanto, ela diz que as estatísticas são interpretadas por muita gente. Portanto, acabam de ser interpretadas de um modo subjetivo. E ela, para estudar as estatísticas e ir às suas fontes primordiais, e estudá-las bem, tem de as transmitir realmente com humor, porque são objetivas e as pessoas percebem. Normalmente a estatística é uma coisa muito complicada para muita gente, nomeadamente para mim, para ela não. Ela faz... O trabalho dela é giríssimo. Explorem um pouco, que vale a pena. E Tariq Samará, vou-vos falar a única pessoa que me fez chorar numa entrevista profissional, em que o coração transbordou, porque já tinha as lágrimas na garganta, e a ele corria de babo e ranho, e eu não consegui... Foi o único trabalho que entrevistei em todas as guerras, tanta gente, tantos políticos, tanto povo, foi a única pessoa. Ele foi o primeiro dos interessados em saber o que se passava em Srebrenica. Foi com o trabalho dele que começaram a vir organizações locais, que começaram a vir organizações internacionais e depois a ONU. Ele sozinho começou a desenterrar cadáveres, com pazinhas e com picaretas e não sei o quê, em que começou por fazer umas horas e logo desde os primeiros dias em que conseguia desenterrar 3, 4 cadáveres, ele começou a arranhar, ele entrou num desespero que começou a cavar com os dedos, até que os dedos lhe ficaram em sangue, ele foi proibido de meter as mãos na terra. Então começou a chamar amigos para irem escavar com eles, depois começaram a vir amigos de algumas outras organizações e foi isso que me fez chorar, porque eu sei que foi, ele tem as cicatrizes nas mãos. E o trabalho portanto, depois chegaram aos muito mais dos 8.000 cadáveres estabelecidos, mas enfim, e ele criou um museu itinerante, e também podem ver na net, aliás, eu tenho aqui, salvo erro, a estar aqui no outro, tenho aqui o nome do site do museu, porque chama-se a galeria, depois tem a data. Eu estive nesta galeria, depois no fim até tínhamos a exposição de Srebrenica no centro de Sarajevo, quando fizemos o Festival Warm de 2015, salvo erro, ou 2016. Fiquei muito impressionada. Como é que um homem só faz com que aconteça a visibilidade total de Srebrenica, levando primeiro pessoas, depois primeiro amigos, depois grupos de pessoas estranhas de algumas associações e
e como é que isto chega grandiosamente aos olhos do mundo, para que a gente continue a dizer, já dizíamos antes, nunca mais Ruanda, agora também dizemos nunca mais Srebrenica, e continua, nunca mais a Síria nunca mais acaba, mas é. Portanto, e continuamos nisto indefinidamente, pronto. Está aqui, Galeria, o segundo I é um J, Galeria 11/7/95. Tem a apresentação em bósnio, portanto, serbo-croata e inglês. São muitas fotografias, podem correr a exposição toda, é um trabalho incrível. É membro da WORM também. A WORM, já falei aqui noutra altura, a WORM quer dizer War, Art, Reporting, Memories. É uma fundação que, no fundo, associa repórteres de guerra de todo o mundo e que funciona como um laboratório das novas ideias que se trocam com os veteranos, os novos trabalhos jornalísticos, mas vistos de outro modo também, pelos cineastas, por professores catedráticos. Houve uma professora catedrática a italiana Anna Di Lello, que leciona em Washington, e fez um trabalho de cinema absolutamente, uma montagem incrível de um estádio do Kosovo, em que todas as mulheres violadas, convidou todas as mulheres violadas, devido ao estigma e tudo não poderem apresentar diretamente, a exporem, a pendurarem nos fios uma peça de roupa, a levarem uma peça de roupa para pendurarem fios no estádio. Longe de imaginar, completamente longe de imaginar, que seriam precisos milhares de fios, sempre a acrescentarem fios, porque as peças de roupa não paravam de chegar. E o estádio ficou absolutamente cheio de peças de roupa. E através deste filme tão ilustrativo, tão importante, ela conseguiu fazer chegar esse estigma, o silêncio que as mulheres violadas, as muçulmanas violadas, ostracizadas, ficam votadas nestes países onde a guerra foi mais cruel, onde a violação é utilizada como arma. Que aconteceu. Em Srebrenica mataram-lhes os rapazes, mas todos os rapazes, todos os filhos, pais, irmãos. Um outro membro da WORM, de tanto que eu falo, é a minha querida Suada Kapic. Ela faz tudo. A formação dela é de cinema. Era cineasta, também fazia interpretação. Eu conhecia no Teatro de Guerra que fizemos durante o cerco. Ela e outros atores fizeram uma peça de teatro nas ruínas de Sarajevo, no centro de Sarajevo, e ela foi, penso que, a terceira diretora, não, vice-diretora, porque aquilo foi uma guerra em que eu digo no meu livro que roubavam os dedos aos escritores, porque mataram o primeiro, mataram o segundo, e ao terceiro puseram numa cadeira de rodas, com um tiro na coluna, um sniper. E eu conhecia durante essa altura, só consegui ver uma peça com os técnicos, aquilo falava só segredo, mas tínhamos os snipers a apontar e foi terrível. E só saí de lá, tivemos que dormir lá, só saí de lá um dia depois, porque era uma perseguição incrível que faziam aos agentes culturais. Mas o projeto dela agora é assim, absolutamente foi ela. Ela fez o Museu da Guerra virtualmente. Portanto, a Fama Collection, começou pela Fama Collection, que já vos vou explicar. Desde 1997 ela trabalha num projeto de valor histórico incalculável, história oral e visual da ex-Jugoslávia, para o período entre 91 e 99. Isto no geral. Mas a coleção Fama, são os arquivos,
e projetos individuais relacionados são considerados a maior e mais abrangente fonte independente de informação do cerco de Sarajevo, entre 92 e 96, porque só a nível internacional é que se considera que a guerra acabou em 95. Nós sabemos que foi em 96, em abril de 96, já depois das conversações de Paris, ainda estavam aos tiros e a matar gente em Sarajevo, portanto, não consideramos de forma alguma que foi em 95. E a queda da Jugoslávia em si, de 91 a 99. Este pacote de educacional, que eles chamam muito, que é muito utilizado pelos estudantes, pelos professores, da FAMA, o cerco de Sarajevo, foi promovido e distribuído na Sérvia desde 2005. Recentemente ela escreveu Srebrenica Mapping Genocide, um projeto de animação documental em parceria com a Iniciativa Juvenil pelos Direitos Humanos na Bósnia e Herzegovina. O projeto é amplamente apresentado como iniciativa educacional na Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Montenegro. A Fama Collection, para verem virtualmente, é só famacollection.org. Portanto, basta pôr em Fama Collection e chegam lá. É muito interessante. E eu entrevistei-a, portanto, vamos ver um vídeo que eu fiz na altura de uma das reuniões da WARM e que tenho por aqui, em que a própria Suada explica o que está a fazer. Desculpem lá, mas tem que entrar no meu e-mail, que é onde ele está, acho eu. Não está, está no YouTube. Está no YouTube, desculpem. Está aqui. YouTube Arms Festival Sarajevo. Foram das últimas peças que fiz para a Euronews. Depois voltei como produtora independente. Durante o maior cerco da história contemporânea da Europa, tornou-se o ponto de encontro de não todos bem que no princípio. documentam e perspectivam os conflitos atuais no Desculpem. Sarajevo, símbolo da resistência durante o maior cerco da história contemporânea da Europa, tornou-se o ponto de encontro de todos os que informam, documentam e perspectivam os conflitos atuais no âmbito do Festival que eu vivi. da Fundação Warman. Vildana viveu o assédio permanente na redação do galardoado Oslobodenha, o jornal que chegava diariamente à porta dos habitantes. Os abusos entravam pelas casas adentro. Durante 1000 e alguns dias do cerco de Sarajevo, o Oslobodenha saiu todos os dias, apesar de estarmos todos na linha da frente. A impressora e a redação do jornal trabalhavam, o que quer dizer que o Oslobodenha chegava à casa dos leitores. O mais interessante é que chegava a todo o planeta. Stigne do svojih čitatelja i da, što je vrlo zanimljivo, stigne na sve strane planeta. Integrada por artistas, repórteres, jornalistas, cineastas, ativistas e escritores, a Warm continua fiel à ideia inicial, colaborar na defesa dos direitos humanos e alertar para as consequências da manipulação das fontes nos conflitos armados. Reconstruir a vida num estado de vigilância permanente é uma vocação que moldou os espíritos desde a guerra. Suada Kopic digitalizou os documentos dos 4 anos de cerco e criou uma plataforma. Passei 4 anos a observar e a aprender o que é exatamente uma catástrofe, como se pode sobreviver em condições impossíveis. 24 horas de tiroteios, 24 horas a fugir dos atiradores furtivos, sem água, eletricidade, normalidade, sem escolas, instituições, nada. Como se podem passar 4 anos de vida fazendo coisas das mais incríveis maneiras. Os cidadãos de Sarajevo provaram um talento extremo na arte da sobrevivência. Esad Gotovuza tem esse talento. O chefe dos serviços técnicos da televisão bósnia montou uma unidade móvel na sua própria caminhoneta para percorrer Sarajevo e improvisou um estúdio numa cave com material de equipas estrangeiras. Conseguiu emitir o sinal da televisão nas frequências de rádio, pois os emissores estavam quase todos extintos. Era uma situação complexa. Fizemos tudo com equipamento analógico. Gravávamos, montávamos e regressávamos todos os dias. O certame audiovisual, jornalístico, artístico, prevê ampliar a programação, mantendo sempre o objetivo de contar as histórias de guerra com excelência e integridade. Rémi Ourdan, o presidente da Fundação Warm. Somos especialistas em guerra, mas queremos abrir a porta a toda a gente. Criámos isto com os cidadãos de Sarajevo e com repórteres. Agora estamos abertos aos artistas, aos académicos. A ideia é verdadeiramente estar aberto a todos os pontos de vista, porque é um combate pela verdade.
É isto que faz a Worm e é isto que fazem os seus jornalistas. Neste momento, o presidente já não é francês. Desculpem. Neste momento já não é o Rémy Jourdan não é o presidente, elegemos um bósnio. Não sabemos se este ano vai haver ou não, mas não deve haver o festival da Worm. Convido-vos também a espreitarem o site, verem os membros, as ações, as apresentações, porque há realmente gente de todo o mundo, jornalistas de todo o mundo, que levam a sua visão lá, o seu trabalho lá. E eu trouxe aqui alguns, e agora descobri a Mona Chalabi, vou já propô-la para apresentar o trabalho dela, que é realmente o que nos dá alento também, e agora que estou mais retirada dessa vida, é encontrar os novos e aprender com eles novas técnicas, novas fotos, modos de fotografar, de transmitir. E esta dos museus virtuais, que foi o acaso da necessidade que provocou, é para mim das coisas mais importantes neste mundo de novas tecnologias. E agora, gostava que espreitassem comigo a tal dissertação do professor Nelson Lourenço, da Universidade Nova. Porque ele tem aqui umas considerações algumas importantes, não vou... Ele começa logo de um modo muito provocatório, estou longe, de um modo muito provocatório, como clichês como a aldeia global ou sociedade global da informação são enganosos. O conceito de global não é ele mesmo global, ou seja, a globalização não é universal. Não afeta a todos da mesma maneira, precisamente como o conceito de universalidade não é universal. Exemplo disto são as críticas vindas da Ásia, manifestando algumas preocupações em relação ao espírito ocidental da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a sustentarem a ideia de que os valores asiáticos não foram ali adequadamente considerados e poderiam até mesmo estar em contradição com ela. Por exemplo, a predominância confucionista da sociedade sobre os direitos da pessoa. A China, não é? Logo. Assumimos um risco ao endossar visões parciais e concepções insuficientemente universais se ficarmos presos a um conceito de sociedade da informação que reflete a necessidade de deter a posse da informação. Depois de muitas considerações entre os tecno-otimistas e os tecno-pessimistas, ambos com razão, eu gostava de focar aqui uma coisa da convergência digital, que afeta agora todos os aspectos das nossas sociedades. Este fenómeno é ainda mais acelerado e facilitado pela tendência geral em direção à tal globalização económica, mas muito desequilibrada em relação à localização. Há já a soma de várias localizações. Continuamos a ver, na África, toda a gente vai roubar e buscar e poucos investir. Vêm todos para cá, mas poucos vão investir para lá. O que se passa em França é absolutamente absurdo, com os desfiles do Dia da Bastilha, em que o Presidente, não o Macron, mas antes o Sarkozy, por exemplo, convidou os 50 chefes de Estados dos antigos países colonizados pela França e tem a mão em todos. A França está metida em todos os países que colonizou, de um modo que não é o mais bonito, certo, porque tem os seus soldados, vende as armas, tem os seus ditadores protegidos, as fortunas dos seus ditadores protegidos. Eu só vi uma vez em Paris uma exceção a isto, que foi um dos ditadores que lá tem mais bens, o filho do presidente ditador da Guiné-Conakry. Andares, tinha uns 20 carros entre Lamborghinis, Ferraris e não sei o quê. E a França avisou várias vezes que o povo, que tinha que haver mais democracia, que o povo estava a ser explorado, que estava a desviar de dinheiro. E um belo dia, que foi uma coisa única, nunca vista, fez o arresto de todos os seus bens. Mas haviam de ver os reboques em Paris
com Lamborghinis, Ferraris, acho que foi o maior desfile de carros de alta cilindrada que se viu em Paris. Mas foi a única vez, porque todos os senhores do mundo, é em França que têm as suas grandes fortunas, os seus grandes castelos, as suas vinhas, as suas... Faz-nos muita impressão, porque continua a ser assim, um mundo, incontáveis tribos, muitos guetos, os diferentes tipos de globalização, a financeira, a económica e a tecnológica, florescem ao mesmo tempo e acompanham o desenvolvimento da sociedade global da informação, que por vezes facilita a globalização, mas não a melhor. A globalização tecnológica está relacionada com a distribuição espacial de ideias, métodos, tecnologias e produtos. As globalizações da cultura, da sociedade, da política e da ética permanecem ainda na retaguarda. As globalizações traduzem-se em relativismo político, ético e cultural. Em vez de promover valores universais, desculpem que eu já me perdi. Em vez de promover os valores universais, a universalidade como um valor, a globalização encoraja o relativismo. Na questão da sociedade da informação, na sociedade da informação vai haver vencedores e perdedores, porque o problema não será resolvido milagrosamente pelas virtudes imanentes da indústria. Há algum modo de usar as novas tecnologias para unir os extremos assustadores em que se encontram ricos e pobres? De que maneira as novas tecnologias podem ajudar os 4 bilhões de pessoas que vivem com menos de $2 por dia? Essa não é apenas uma questão de justiça global. Também está no interesse objetivo dos ricos. O que gostaríamos de salientar é que até mesmo os vencedores serão perdedores em última instância, se deixarem tal distância aumentar. A distância entre o global e o local. Por 2 razões. Eles sofrerão do desassossego político e social, ao qual o espetáculo mundial desse abismo crescente inevitavelmente induzirá a elevação dos padrões de vida da população mundial, que beneficia todos por um lado, exceto os que presentemente se favorecem com a exploração das desigualdades globais. Quanto ao ciberespaço, não é uma terra de ninguém, não mais do que os paraísos fiscais são. Se os governos do mundo decidissem unir esforços no sentido de suprimir todas as possibilidades de evasão de impostos ou de tráfico ilegal de moeda, poderiam muito bem pôr a sua vontade aos paraísos fiscais e de lavagem de dinheiro. Similarmente, se em algum momento no futuro os governos do mundo decidissem impor uma base rigorosa de uma futura ciberlei, isso poderia muito bem ser feito. Afinal de contas, computadores e redes são objetos essencialmente materiais que são necessários ao ciberespaço imaterial. E a política e a justiça podem muito bem atuar nos domínios concretos do ciberespaço. Peço desculpa estar aqui a fazer barulho. No caso da internet, os desequilíbrios são por demais evidentes. A internet serve como um banco de dados, em que os utilizadores localizados fora dos Estados Unidos têm acesso aos websites desse país, obtendo informações. O trânsito das ligações é quase todo num só sentido. Consequentemente, as transmissoras dos Estados Unidos insistem para que as transmissoras localizadas... Aliás, eu devia-vos ter falado primeiro, antes disto, de uma coisa, porque é a questão das chamadas. Uma das exigências agora no ciberespaço, e que todos nós seguimos, é que se deixam de pagar chamadas internacionais. Deixou de ter sentido. O Japão, por último, até começou a cobrar mais, de uma forma que os países terceiros pagassem mais pelas chamadas que faziam para o Japão. E a ter um lucro de 45%. Os 45% deviam ser pagos por eles. Puseram os estrangeiros, Estados Unidos, principalmente, a pagar esses 45%. Mas, portanto, estes pagamentos assimétricos que eles fazem pelas telecomunicações deixaram de ter razão de existir. Já não pode ser justificável. Isto na parte das telecomunicações. Está aqui o exemplo que eu estava a dar. No auge mas isto é em relação às terras do imperador. O Japão tem assim umas especificidades. Eu tenho lá o meu irmão a dar economia na Universidade de Osaka e casado lá. E de modo
porque tudo o que é Japão interessa-me muito, portanto tem assim umas particularidades. Então, no auge da bolha económica do Japão, surgiu uma proposta esdrúxula para devolver todas as terras ao imperador. Essa ideia não era nova. O conceito de terra comum existiu há muito tempo no período feudal da Europa e mesmo mais recentemente foi classificado como a categoria política de res pública. Agora a bolha esvaziou-se, mas o conceito do domínio público permanece válido. A zona marítima internacional, o espaço sideral ou o genoma humano pertencem ao domínio público ou à herança inalienável da humanidade. Quanto ao excesso de dados, é apenas ruído, diz o professor Nelson. A informação não é conhecimento, nem mesmo sabedoria. Precisamos do sentido da informação mais do que dos seus meios. Precisamos ainda mais da sabedoria. A proliferação da informação não somará 1 minuto ao dia de um ser humano. Com o excesso de informação, não estamos a fazer necessariamente nada melhor do que antes. Pelo contrário, podemos simplesmente perder o senso da realidade e o toque humano. A abundância de informação é um sério desafio, exigindo disciplina, distanciamento e ceticismo. Precisamos de habilidades cognitivas de percepção, razão, julgamento e bom senso. Ele diz mesmo que há uma atrofia do sensus communis, o bom senso, que é o que nos pode dar o senso do bem comum. Este sexto sentido é, antes de tudo, o senso político, o senso de julgamento. Julgar implica uma forma de distanciamento, isenção, capacidade de abstração dos eventos e factos. E termino com a noção de globalização integra a ideia de interpenetração do global e do local. As noções contemporâneas de localidade são correntemente o produto de ideias globais. Peter Bayer diz que a noção de localização permite reter a ideia de que o global se expressa e se afirma pelo local, enquanto este emerge como a particularização do local. O que fica do muito que li antes de pensar no assunto é que, enquanto o global e o local estiver tão desequilibrado, enquanto não se esbaterem as fronteiras entre um e outro, haverá desigualdades imensas na informação, na economia, no acesso às novas tecnologias, em tudo isso. E de modo que, mais uma vez, trazer os jornalistas que criam museus virtuais, e então nesta altura de pandemia, que são tão importantes, os cineastas que vos fazem reaprender completamente um novo modo de ensinar história aos mais jovens, são argumentos muito válidos para que a criatividade continue o intercâmbio de informação na UORM e o encontro de cineastas, escritores, historiadores, cada vez mais alargado. Qualquer um pode ser membro da UORM se estiver ligado aos temas de conflito e seja de que modo for, seja vivendo lá, seja o professores, penso que também, ou podem frequentar. O festival é aberto a quem quiser frequentar e junho é uma bela de uma altura, eu passo lá os meus anos normalmente, faço anos no São João e já calhou, portanto depois foi deslocado para julho, mas é sempre no finais de junho, princípios de julho, e festejar com aqueles jovens que nasceram na guerra, que têm 4 e que tinham 4 e 5 anos e que perderam os pais nessa altura, aprende-se. Eu tenho aqui uma outra reportagem dele, mas não sei, mas não a consegui carregar, em que eu fiz uma reportagem sobre os jovens que se reúnem em ninhos de tecnológicos e de estudo e como eles querem trazer, como eles vivem, como são alimentados do passado para fazerem coisas boas. Por exemplo, o Janovich é o diretor do Museu da Criança, eu penso que falei dele da última vez que cá estive, e que mostrei a reportagem. O Ivanovich do Museu da Criança, em que ele pede a todos os bósnios a nível Twitter, pede a todos os jovens que viveram a infância na guerra para escreverem uma frase do tamanho de um tweet.
e recebeu coisas lindas, ilustrações lindas, e até acabava o documentário com quem me dera ter uma maçã. Que bom seria ter uma maçã. Maçã é um luxo numa guerra, não há outro. E para quem não esteve ou quem não viu, eu tenho aqui a tal apresentação que me fizeram quando eu recebi o Prémio de Jornalismo e pronto, só para me ficarem a conhecer melhor, penso que já vi. Boa noite, Maria João. Qual é a situação neste momento aí na capital croata? O Exército Federal é o terceiro exército mais bem armado da Europa e a Guarda Croata, aliás, não havia um exército, não havia uma Guarda Croata que passou a existir apenas após a violência que foi exercida sobre as suas cidades, formou-se com Kalashnikovs apenas. Todas as armas que eles tomaram às forças federais é que foram tomando as armas, foram aprendendo a lidar com elas, deram instrução durante 2 dias aos seus jovens voluntários e estão com imensos e graves problemas para lidar com elas. Quer dizer, estão sendo ativadas, muitas vezes estão sendo atacadas de todas as formas, têm tanques para bombardear também. Viram o meu trabalho. Olha, eu quero só ir atrás um bocadinho, que eu esqueci-me deste gráfico, que eu achei bastante importante, da Mona Chalabi, que é o número de matanças, de assassínios, massacres essencialmente, por raça do atirador. E o gráfico está muito interessante e eu peço desculpa de não ter posto. Portanto, isto em relação ao que é propagandeado na imprensa. Portanto, normalmente no Washington Post, acho eu. Portanto, desde 1900, o que é coberto pela imprensa e o que não é. Se for branco, uma cobertura pequeníssima, a vermelho, não é? Mas são muito maiores. Portanto, número de assassinos dos brancos em relação aos outros, portanto, aos latinos e aos negros, a cobertura é completamente diferente. E há muito mais massacres de brancos do que de outros latinos, então nem matam-se entre eles os gangues e pronto. Mas esta violeta e no Médio Oriente, então, é onde a relação é mais vilmente propagandeada, abafada, ao mesmo tempo que há massacres muito mais frequentes. Pronto, são alguns dos gráficos
da Mona, que eu não consegui pôr, mas interessante seria trazer cá os desenhos da Mona e ela, para vir explicar, porque o trabalho dela, aliás, podem ver, acho que se procurarem a reportagem ainda está na Al Jazeera, ou vão ao site dela, e maravilhem-se com o que ela faz, com gráficos e estatísticas, é realmente diferente. Quanto ao Bernardino Hernandes, vamos desejar que esteja bem. E o Andrew também. O Andrew agora, para seu bem, tem voltado mais vezes à Austrália para fazer um surf, porque é muito intenso estar, todo o tempo está lá já há muitos anos. E agora agora com a pandemia está mais limitado, mas antes da pandemia ele ia mais frequentemente, vinha mais frequentemente ao Ocidente. E teve para vir a Portugal, não veio porque depois houve aquela tentativa de assassinato e agora com a pandemia está lá preso, como estamos a maior parte de nós. E espero perguntas e comentários. Obrigada. Obrigada por nos ter vindo presentear com esta conversa e esta palestra. Obrigada. Não queria saber se alguém tem alguma questão para colocar à Maria João. E dos alunos? Eles gostaram? Não é? Tem likes. Tem likes, que bom! É o costume agora. Likes. Não há nenhuma questão, não estão a colocar questões nenhumas, só aqueles likes. Eu resolvi fazer mais um passeio que outra coisa, pelo trabalho de colegas, de camaradas de trabalho, numa área que realmente é reinventada todos os dias. E todos os dias temos os exemplos, quando eu de como se deve fazer e não fazer. Quando eu saí da Euronews, ela que era a melhor das televisões durante um tempo, ela agora simboliza tudo o que não se deve fazer. E separar as línguas, separar as culturas, mas separar de um modo drástico, inclusivamente com meios financeiros. E a Al Jazeera, por contrário, contra quem havia tantos preconceitos, neste momento está muito melhor que a CNN. Eu, todos os dias, a primeira coisa que eu faço quando acordo é ver o telejornal da Al Jazeera, porque está local, porque nos apresenta reportagens apresentadas normalmente algumas por jornalistas do país, acompanhados por jornalistas da sede, cada vez já mais ingleses, americanos, franceses, espanhóis e portugueses no futuro, a trabalhar lá e está a fazer aquilo que a Euronews um dia fez e que desconseguiu. E, portanto, é um bom exemplo a seguir. E por lá eu conheci a Mona numa das reportagens alargadas e vamos levá-la para a URM, porque temos que ter uma pessoa assim. Obrigada, Maria João. Não há questões. Gostaram? Sim, espero. Isso é que é importante. Espero que esta não seja a última vez que a vemos por cá. Muito obrigada. Vamos esperar que isto amenize. Sim. E que venham melhores. E vamos continuar a seguir as conferências e a música que se fizer aqui. Sim, quando mantenham-se ligados à página do Centro Cultural Comendo da Saudade, vamos tentar transmitir coisas bonitas e que nos façam esquecer ou que nos enriqueçam num momento em que nós estamos presos em casa. Muito obrigada. Pois, porque isto preso temos realmente que alimentar Temos que nos alimentar de outras coisas. Certo. E eu gostava de falar na pessoa incrível que morreu ontem na Figueira, que sendo de Coimbra, mas muito ligada à Figueira, com casa na Figueira também, que foi o Major Traveira, que era um vulto da cultura, foi muito amigo do professor Dr. Joaquim de Carvalho, era com quem debatia, fazíamos os debates pitagóricos, ele era muito pitagórico, interpretava os números, tudo tem um sentido numérico para ele, a matemática das coisas, e eu que nunca gostei de matemática, mas as coisas ditas e exploradas por ele eram mágicas. Escrevia-me para Lyon cartas absolutamente incríveis, que vou tentar reunir num livreto, num livrinho,
porque foi um grande vulto da cultura, morreu com 96 anos, esperávamos que chegasse aos 100, porque era vegan, nunca teve doente, mas pronto, veio um cancro malquisto e pronto, e lá foi. Foi uma pessoa da família, tem uma família de gente inteligente também, tudo nas suas áreas, e vai deixar muita saudade. O Raul, foi ele que me contou muitas histórias da guerra de Goa e da mão e de onde ele esteve também. Ainda, e contava muitas coisas da Segunda Guerra Mundial. Uma pessoa incrível, incrível, que o tempo vai fazer jus à memória. Eu gostava de homenageá-lo. E ficamos, obrigada Maria João, ficamos hoje então por aqui. Até à próxima. Até à próxima, muito gosto em ver os presentes e muito obrigada aos que estão a ver online pelos likes. Obrigada e mantenham-se connosco, mantenham-se sãos, Sãos, que é o mais importante. estes da